Então, já começa a situação com Maria se deparando com algo quase inexplicável, e de repente, em vez de vir uma bênção, em vez de vir somente uma palavra, somente, né, algo, vou falar algo comum, né, mas de ver um anjo não é comum, mas ao invés de vir uma outra mensagem, como já havia acontecido anteriormente na Bíblia, vem para Maria, uma adolescente de aproximadamente 14 anos, a seguinte mensagem: você terá um filho, e ele será o Salvador do mundo. Se a gente é adulto, quando nós recebemos alguma mensagem da parte do Senhor, ou quando de pessoas sérias nós recebemos profecias, se já é complexo enxergar o futuro, quando nós estamos num momento tribuloso, imagina para uma adolescente de 14 anos. Sabe, na cabeça de um adolescente, passam coisas que, na nossa cabeça, a gente já não entende mais, porque depois que a gente cresce, a gente amadurece, e às vezes esquece como funciona a cabeça de um adolescente. Eu tenho a dádiva de não esquecer, porque eu trabalho em escola, então eu estou todos os dias, já há quase uns 10 anos, vendo diariamente adolescentes, de 13, 14, 15 até 17, 18 anos. Então eu já estou acostumado meio com a loucura que acontece nesse momento da vida das pessoas, né? Eles pensam coisas que, quando adulto, nós não pensamos. Então imagina, aos 14 anos, uma jovem recebendo essa notícia: olha, por você virá o Salvador do mundo, por você virá aquele que não terá só a missão de ser mais um profeta, ele terá a missão de salvar a humanidade. Sabe, própria Maria não entendia muito bem o que era aquilo que ela estava recebendo nas mãos, mas tudo que Maria precisava naquele momento não era necessariamente entender tudo o que ia acontecer. O que Maria precisava naquele momento era coragem para aceitar o caminho que viria a seguir. Era isso, e era disso que ela precisava naquele momento, sabe? Enquanto eu montava essa parte da mensagem, eu fiquei pensando o que aconteceria se todo o plano de Deus acontecesse nos dias de hoje. E isso me fez pensar um pouco sobre a nossa responsabilidade como pessoas de escolhermos, por exemplo, sobre os cargos importantes da nossa nação, pessoas que são tementes a Deus para continuar no caminho dele e tomar decisões baseadas naquilo que Deus acha que é certo. E por que eu digo isso? Porque eu fiquei pensando o que era o casal José e Maria naquele momento. José era um homem, a Bíblia não diz quantos anos ele tinha, mas alguns estudos dizem que ele era um homem saindo também da adolescência, entrando na juventude, um homem de aproximadamente 20 anos, noivo de uma menina de 14, e aí eu comecei a transportar isso para os dias de hoje. Imagina hoje, se uma menor de idade, de 14 anos, dá entrada num hospital com um jovem de 20, falando que ela está grávida, mas eles não tiveram relação. E aí eu fiquei pensando, quantos juízes ou quantas varas da infância talvez não autorizariam a família a legalizar um aborto de uma menina que não tem consciência do que está falando, porque não dá para engravidar sem ter conjunção carnal. Então, exigiu muita coragem de Maria aceitar aquela situação naquele momento. Uma adolescente que ainda não tinha consumado o ato principal com seu marido, e recebendo a notícia que ela gestaria no seu ventre aquele que dividiria a história entre o antes e o depois. Sabe, isso deixa claro que desde o primeiro encontro de Jesus com a humanidade, desde a anunciação, acreditar em Cristo sempre exigirá coragem. Sempre exigirá coragem. O primeiro momento na história em que Jesus é citado, diretamente, antes dele ser encarnado, exigiu muita coragem de Maria. E é sobre essa coragem que eu quero falar essa noite. Amém? Até que os irmãos me entendem? Sim, amém? E eu queria falar então com vocês sobre algumas posturas de Maria, que são posturas que um cristão consciente e corajoso sempre deveria ter. Primeiro, quando Maria recebe a anunciação do anjo, a primeira coisa que ela faz é pensar. Você pode colocar aqui para nós no telão, por favor, Lucas 1:29? Lucas 1:29. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Sabe, irmãos, sempre que nós recebemos uma palavra, um momento de pregação, e aqui fica uma lição que aconteceu com Maria, e por isso que eu digo, deve existir nas nossas vidas todos os dias. Quando você vir para a igreja, inclusive,
e ouvir a pregação do pastor Renan, ou a minha, ou a do irmão Lucas, ou a do irmão Paulo, ou da pastora Maíra, ou de quem quer que seja, não pare só nas nossas palavras aqui em cima. Vá até o texto, leia, releia, pegue o texto base que nós usamos no culto, e durante a semana, vai mastigando aquele texto, vai procurando as coisas que existem nele, porque não dá só para você pensar pela cabeça dos outros. E foi muito interessante porque Maria recebe uma mensagem do anjo e ela podia só falar amém e ficar lá esperando o resto. Mas o texto é claro, assim que ela recebe a mensagem, Maria, mesmo confusa, ela tenta imaginar o que o anjo quis dizer. Nós precisamos pensar, seja alguém que receba uma palavra, que escute uma música no rádio, nossa, essa música é cristã, que linda essa música, mas ela está falando que quando eu vencer, os outros vão estar lá invejando a minha vitória. Meu Deus, isso não é cristão, irmão. Isso não é cristão. Pense, sempre que você ouvir algo, pense, não de maneira a duvidar, mas de maneira a tentar entender o que aquilo realmente quer dizer. Quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais à luz da palavra a gente se expõe, mais sábio a gente fica, mais perto do que Deus realmente quer fazer, a gente permanece. Amém? Segundo ponto, que vem justamente depois de pensar. Você pode pôr para nós Lucas 1:34, por favor? Depois de pensar, é inevitável questionar. A gente não pensa só por pensar, o pensar nos leva a algum caminho. Em Lucas 1:34, depois de Maria pensar na mensagem do anjo, e o anjo dizer o que ia acontecer, ela questiona, mas como isso vai acontecer? Eu sou virgem. E aqui eu quero colocar um ponto interessante para você, sabe, irmão? Cuidado para não confundir, porque o questionar aqui, ele não tem o sentido de tumultuar. Tem gente que só questiona para tumultuar. A gente usa uma expressão na escola, quando a gente tem algum problema, a gente fala que tem que olhar para o problema com um olhar que a gente chama de foco em solução. Sabe o que é foco em solução? Você não fica procurando o culpado, você se junta para achar como resolver. Então isso é só uma analogia para te explicar que a pergunta de Maria aqui não era para tumultuar. Não era uma pergunta do tipo, isso é impossível de acontecer porque eu sou virgem, porque o senhor não sabe o que está fazendo, porque eu sou muito... Não. É justamente uma pergunta para entender, para ampliar o caminho, para iluminar o que viria dali para frente. Sabe, existem maneiras e maneiras de nós perguntarmos as coisas. E a questão aqui de Maria, o interessante é que a pergunta dela não demonstra falta de fé. E é esse o ponto que eu queria chegar em você. Sabe, o cristão que ele é consciente, que ele é corajoso, ele não questiona porque ele tem falta de fé. Ele questiona porque ele quer entender ainda mais a profundidade dos planos de Deus para a vida dele. Há uma diferença em questionar porque me falta fé para acreditar que aquilo vai acontecer. E quando eu pergunto para entender, Senhor, o que o Senhor tem para mim então daqui para frente, para o futuro? Sabe, o olhar de Maria, nesse momento, buscando resposta à luz da sabedoria do anjo, porque o anjo estava lá na frente dela. Ali era o momento dela questionar. Aquilo revela, e o coração dela que se revela naquele momento, é o mesmo coração que está lá no livro de Salmos. Eu queria que colocasse para nós, por favor, no telão, Salmo 51:17. Salmos 51:17 diz, o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado, não rejeitarás um coração humilde e arrependido. E aqui eu quero focar na questão do coração humilde. Era assim que estava o coração de Maria naquele momento, era assim que estava o espírito de Maria naquele momento, o espírito quebrantado, um espírito desejoso, querendo saber o que ia acontecer, e é por isso que isso leva à pergunta de Maria, mas como que isso vai acontecer? Sabe, irmãos, um relacionamento sincero com Deus é aquele que você se coloca diante dele para tentar entender como as coisas vão acontecer. Deus quer um relacionamento conosco mais do que alguém que manda e o outro que obedece. Ele quer um relacionamento de pai com filho. E quantas vezes nós como filhos já não perguntamos para os nossos pais por que eles estavam fazendo tal coisa? E quantas vezes nós como pais, se você já é pai, você já não se viu na situação de querer explicar para o seu filho por que você está fazendo alguma coisa? Esse não é o tipo de questionamento que coloca em xeque quem é mais poderoso ou não. É o questionamento que coloca
mais próximo o relacionamento entre nós e Deus. Amém? E o terceiro ponto, a terceira postura de Maria, é que depois dela pensar, depois dela questionar e ter as respostas que ela desejava ouvir, ela finalmente se entrega por completo aos caminhos de Deus. E esse triângulo é o segredo de um cristão corajoso e inconsciente. Quando eu escuto algo, eu não escuto só porque pensaram por mim, eu paro para pensar no que me falaram à luz da palavra. Quando eu penso, logo eu questiono se aquilo vem de Deus, e quando eu entendo que vem, eu me entrego naquele caminho. Não adianta nada a gente chegar no ponto de pensar, questionar e depois não agir. O pensar e o questionar precisa levar a alguma ação, e a ação de Maria se revelou em Lucas 1,38, pode projetar para nós, por favor? Lucas 1,38, Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Amém? Então guarde isso sempre. Essas três ações, pensar, questionar e se entregar, elas exigem coragem diante de Deus. Coragem diante de Deus. Até porque, vamos raciocinar, irmão, tinha um anjo na frente dela, enviado de Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Quem se atreveria a pensar se o que ele está falando está certo ou não? É um anjo vindo de Deus. Quem se atreveria a questionar um ser celestial que trouxe a mensagem do Todo-Poderoso? E no final, para você acreditar naquela história que você não sabe como vai começar, como vai andar e como vai terminar, e você resolve se entregar por completo, sabe, irmão, é preciso coragem para tomar essas três atitudes. Então guarde isso hoje, deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração, saia dessa noite daqui desse lugar, um cristão corajoso, um cristão que pensa na palavra, que questiona com sabedoria e que se entrega nos caminhos de Deus. Amém? E eu queria falar com vocês um pouquinho também sobre as revelações que esse texto traz sobre Jesus. Então, nesse momento, Jesus ainda que estava sendo anunciado, sabe? Antigamente, era normal que pessoas que seguissem as ideias de outras pessoas, ou fossem parecidas, fossem chamadas filhas daquelas pessoas. Tá? Tem um próprio exemplo em João 8, Jesus compara os homens que eram religiosos, ele chama, na verdade, homens religiosos de filhos do diabo. Só que eles não eram filhos do diabo porque foram criados pelo diabo, né, irmãos? Isso não está fora de cogitação. Eles foram chamados desse jeito porque eles mentiam como o pai da mentira. Então eles usavam a religião para distorcer as coisas, as ideias, e por isso foram chamados pelo próprio Jesus de filhos do diabo. Então era comum você fazer esse tipo de comparativo. E há uma questão nesse texto que é curiosa, que o próprio anjo diz a Maria que Jesus seria chamado Filho de Deus. Mas aqui é um temperinho especial nesse texto, porque Jesus não seria chamado Filho de Deus só porque ele seria parecido com Deus, ou só porque ele seguiria as ideias de Deus. Ele seria chamado Filho de Deus porque o próprio Deus materializaria Jesus dentro do ventre de Maria. E o texto deixa isso claro, porque Maria pergunta, logo em seguida, quando vem a pergunta de Maria, como é que isso vai acontecer? E o próprio anjo Gabriel diz, o Espírito Santo virá sobre você, e o próprio Deus colocará lá no seu ventre, e ele será chamado de Filho de Deus. Sabe, isso faz toda a diferença para nós, porque isso torna a nossa religião e o anúncio de Jesus muito diferente do que qualquer outra religião e de qualquer outro anúncio que qualquer divindade poderia dar. O próprio nome Jesus significa o Deus que salva. Sabe, o nome Jesus não era um nome incomum na época, ele até era um nome comum, mas dentro desse texto, dentro da linhagem de José e Maria, esse menino que se chamaria Jesus, teria um chamado todo especial. Ele não seria só o Deus que salva para anunciar o Deus que já tinha salvado o povo de Israel várias vezes lá atrás. Dessa vez viria o Jesus, que morreria no madeiro para salvar não só Israel, mas toda a humanidade. Sabe, é engraçado porque o próprio destino de Jesus revela a coragem que nós temos que ter para seguir os planos de Deus. Sabe, o Jesus que é o Deus que salva,
ele mostra que esse Deus que salva, ele não salvou punindo aquele a quem ele criou. Pelo contrário, ele mesmo veio. Ele mesmo passou por um plano de salvação, onde teria ali no meio do plano que encarnar entre nós. Ele encarna, ele é cuidado, cresce, vive nossa vida, sofre nossa dor e morre a nossa morte, para que nós no final recebamos a sua vida. É isso que fez toda a diferença. Agora pensem, era esse menino que foi dado aos cuidados de uma adolescente de aproximadamente 14 anos. Ser cristão exige muita coragem. Carregar o Salvador também exigiu muita coragem. Amém? Eu queria então trazer para vocês, depois de tudo isso, algumas aplicações para a nossa vida diária, dessa história de Maria e dessas revelações de Jesus. Primeiro, refletir sobre a escolha de Deus por Maria, mostra que Deus, não segue as convenções humanas. Deus não anda dentro dos padrões. Deus anda dentro daquilo que é a vontade dele mesmo. Sabe, nos textos antigos, nas profecias antigas, havia uma série de sinais que deveriam se cumprir para provar que Jesus era o Salvador da humanidade. Entre alguns deles estavam a linhagem da onde deveria vir José e a linhagem da onde deveria vir Maria também. E José e Maria cumprem aquele papel, eles se encaixam perfeitamente nas profecias. Ainda que para a profecia se cumprir, tivesse que ser um casal que era um jovem de 20 e uma adolescente de 14. Sabe, para Deus não importa a condição que o homem vê. Para Deus importa que aconteça aquilo que Ele já determinou. Amém? Segundo ponto, questionar com sinceridade é necessário. E só o questionamento sincero nos conduz às mudanças. Sabe, tem gente que a vida inteira fica naquela postura de se perguntar: o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Mas ela sabe o que ela fez de errado. O dia que ela responder para ela mesma, com sinceridade, o que foi que aconteceu de errado, as coisas mudam. E eu usei um exemplo assim do que eu fiz de errado, mas isso funciona para tudo na vida, irmãos. A nossa vida só muda quando a gente se encara de verdade, de frente para o espelho e de frente com Deus. E quando a gente consegue responder de verdade aos nossos questionamentos, daquele dia para frente, as coisas viram a chave. Deus é um Deus que opera dentro da verdade. Se nós estivermos com verdade diante de Deus, pode ter certeza, as coisas entram no lugar e as mudanças acontecem. Amém? Terceiro ponto, reconhecer que Jesus é Senhor e não um consultor. Sabe, a ideia do coaching, sabe por que o coaching funciona, irmãos? Isso não estava nem preparado para falar, mas eu me lembrei disso porque encaixa muito na mensagem. O grande segredo de um coaching não é as coisas que ele fala, mas é como o público está para receber o que ele fala. Isso é um grande segredo. Se eu tenho um público que está aberto para tudo que eu falar, então tudo que eu falar vai fazer sentido. Sabe, alguém que está disposto a procurar uma outra pessoa para dizer o que ela deve comer, o que ela deve vestir, o que ela deve fazer, o que ela deve falar, o que ela deve beber, o que ela deve morrer. Você pode falar o que você quiser para aquelas pessoas, elas vão escutar tudo que você tem para falar. Sabe, o grande segredo é entender que Jesus não é só mais um consultor, como vários outros consultores. Jesus Cristo é Senhor, absoluto, é alfa e é ômega, é começo e é fim, é o caminho desde a criação até a salvação e até o último dia. Jesus é o percurso, e é quem fez o percurso, e é quem morreu para dar acesso ao percurso. Jesus é tudo. Jesus não é só mais um consultor, Jesus é Senhor. Nós só vamos viver a plenitude e a coragem de Deus quando nós entendermos que Ele é Senhor. Sabe, tem gente que tem muita dificuldade em abrir mãos de algumas coisas, em abrir mão do controle de algumas coisas. E sabe, quando Cristo se encontra com cada um de nós, cada encontro é diferente, cada encontro é personalizado. Sabe por quê? Porque às vezes, o que para mim é uma dificuldade, para você não é. E o maravilhoso de Jesus é que Jesus é perfeito para todos nós.
independente da dificuldade de cada um. Mas nós precisamos entender que Jesus é Senhor e não um consultor. Nós não podemos recorrer à Bíblia ou à palavra de Cristo somente como mais uma dentre várias opções. A Bíblia precisa ser o manual final e principal. Tem dúvida? Corre para cá. Corre para cá. Leu e ainda está em dúvida? Corre para orar. Dobra o seu joelho no seu quarto, fecha a porta. Busca Deus face a face. Tenha Jesus como seu Senhor, não como seu consultor. Sabe, Isabel, quando Maria e Isabel se encontram, e isso é tão lindo, isso é tão claro, que quando Maria chega com Isabel e sauda, a Bíblia diz que o Espírito Santo toma Isabel, e uma das frases que Isabel fala é: porque tenho a grande honra de receber de visita a mãe do meu Senhor. Cristo ainda estava dentro do ventre de Maria, nem era nascido, e mesmo assim Isabel já reconhecia: por que eu tenho tanta honra? Eu estou recebendo a mãe do Senhor. Sabe, reconhecer Jesus como Senhor não é do dia para a noite, porque também exige relacionamento. Ninguém reconhece um rei do dia para a noite. Ninguém reconhece a autoridade do dia para a noite. Ela exige conversa, exige contato, exige levar as dúvidas e saber o que o outro pensa. Exige uma conversa sincera e corajosa com Deus. É assim que nós reconhecemos Ele como Senhor. A comunhão nos permite compreender melhor quem é Jesus. Olha só, Maria estava com um anjo, tinha algumas dúvidas, o anjo foi tirando algumas dúvidas, e assim que ela termina de falar com o anjo, a Bíblia diz que ela faz o quê? Ela fica lá paradinha no lugar dela? Sim ou não? Falar igual o pastor Renan, é que faz tempo que a gente leu, né? A Bíblia diz que assim que ela termina de falar com o anjo, ela se manda para encontrar Isabel. E acontece uma coisa linda quando ela encontra Isabel. Quando ela encontra Isabel, o Espírito Santo tem uma descida naquele lugar. Primeiro sobre a vida de Isabel. E nós não lemos depois, porque ficaria muito grande o texto. Mas em seguida vem um texto que também é muito conhecido, pelo menos de quem é mais antigo na igreja, que a gente conhece como a canção de Maria. Logo em seguida, Maria canta, Maria exalta ao Senhor, depois daquela descida do Espírito Santo sobre Isabel e da revelação que Jesus era o Senhor. Então sabe, irmãos, quer conhecer mais de Jesus? Olha aí para as cadeirinhas que estão do seu lado e se achegue com esse irmão. Nós somos irmãos em Cristo por algum motivo, nós não somos colegas em Cristo. Nós não somos conhecidos em Cristo. Nós somos irmãos em Cristo. E sabe, isso é uma coisa, parece que a gente está tão fácil na boca das pessoas, né? Paz, irmão, mas esse irmão que a gente carrega na boca tem um significado tão grande, porque nós somos irmãos por conta do primeiro filho esse que é Jesus. Jesus esse que é sobrenatural, que foi o próprio Deus que colocou no ventre de uma menina de 14 anos e salvou o mundo, e é através dele que nós somos irmãos em Cristo. Nós precisamos dessa comunhão para entendermos melhor quem é Jesus. Sabe por quê? Porque é na nossa comunhão diária que a gente aprende a ser como Jesus. É na comunhão diária com o irmão que a gente aprende a ser. E aí, irmãos, tem tantas coisas nas entrelinhas dentro dessa última frase que eu acabei de falar, porque eu não sei se você é filho único ou se tem irmãos, mas se você tem irmãos, talvez nem todo dia, quem tem irmão sabe disso, talvez nem todo relacionamento, todo dia foi um dia legal do relacionamento com o seu irmão. Tem dia que seu irmão está mais legal, tem dia que seu irmão está mais chato, tem dia que seu irmão está com dinheiro, tem dia que seu irmão vem te pedir emprestado, tem dia que seu irmão está concordando com tudo, tem dia que seu irmão encrenca com a sola do sapato do seu sapato, mas ainda assim é irmão. E para cada dia a gente precisa se relacionar de uma maneira. Às vezes é com alegria, às vezes é com amor, às vezes é dando, né, uma direção, uma linha, às vezes é só acolhendo e abraçando. Não importa a maneira como a gente vai estar com o nosso irmão, o que importa é a gente sempre lembrar, nós somos irmãos em Cristo. E é na comunhão de irmãos que nós conhecemos mais a Jesus. Amém? E por último, a coragem final é permitir que Deus cumpra os seus planos na nossa vida. Sabe, Maria era muito jovem quando o Espírito Santo coloca Jesus em seu ventre. Talvez ela não teria pensado a dor que ela sentiria ao ver o próprio filho pregado na cruz no futuro.
Isso talvez fique mais claro para as mães, né? Esses dias eu vi um testemunho de um irmão na internet falando, né, que para o pai, ele é pai, na verdade, só quando o bebê nasce, ele pega no braço, aí ele tem a sensação de que ele é pai. Mas mãe é mãe desde o início de tudo. Mãe é mãe desde tudo, desde o primeiro mês, desde o momento que ela viu lá no exame que ela está grávida, ali ela já se sente mãe, porque ela já é mãe. E eu não sei se Maria tivesse pensado, aí eu deixo até mais para as mulheres pensarem, nós só homens refletirmos. Eu não sei se Maria tivesse imaginado a dor que ela sentiria ao ver Jesus na cruz, se ela teria aceitado o plano no início. Sabe, essa possibilidade da opção de Maria fica claro, porque a própria Isabel diz para Maria, olha, bem-aventurada é você que escolheu crer em tudo que Deus vai fazer. Logo, Maria tinha a opção de não crer e talvez rejeitar a vinda do Salvador. Mas ainda assim, Maria, mesmo jovem, mesmo com tudo que ela poderia enfrentar, sendo uma moça ainda que não tinha consumado o casamento, ia ter que explicar a gravidez para todo mundo, ainda assim ela escolheu encarar até o final. Sabe, irmãos, a coragem final é aceitar o plano que Deus tem para cada um de nós. Amém? Eu peço que